Aponte o seu navegador para salimar.com.br e acesse o nosso site. Em nosso site, disponibilizamos um sistema completo para a gestão documental e o registro da tramitação de processos administrativos e documentos que circulam no âmbito de uma prefeitura, além de um sistema integrado de ferramentas de automação e padronização, cujo objetivo é auxiliar os agentes públicos na condução da formação do processo administrativo comprobatório da execução da despesa pública, subsidiando-os com ferramentas capazes de realizar o ato administrativo no momento certo e em acordo com o que determina a lei. Seja bem-vindo. Meu nome é Marcelo Braga. Serei o narrador desta videoaula. Se ao final desta videoaula alguma dúvida persistir, envie mensagem para o nosso WhatsApp 84987285861. Nesta videoaula, vamos aprender a preencher o formulário o qual o sistema disponibiliza para a especificação do objeto. Nesse nosso exemplo, iremos especificar o item da compra. Veja aqui o nosso formulário aqui no quadro 2, tá? Especificação do item da compra. Uma vez que a descrição do nosso objeto é gasolina e diesel, iremos especificar aqui neste formulário dois itens. Vamos especificar a gasolina, depois vamos especificar o diesel. Então nós vamos fazer esse procedimento duas vezes. Tá? Nesse formulário, iremos especificar todos os atributos do objeto da nossa contratação. Inclusive, é aqui que faremos o detalhamento técnico e todos os seus elementos característicos. Vamos iniciar informando o número 1 neste campo, tá? Que é o campo item. No próximo campo, que é esse campo que está destacado agora, especificação, vamos colocar a especificação do nosso item, no caso a gasolina. Gasolina comum. Ok? A gasolina comum, tá certo? Ela já caracteriza o que pretendemos adquirir. Por quê? Porque nos postos de gasolina, se você for verificar, existem três tipos de gasolina: a gasolina Podium, a gasolina aditivada e a gasolina comum. Então, olha só, na hora que eu especifico gasolina comum, eu já estou fazendo a diferença entre as que tem no mercado. Já resolve a questão do meu detalhamento. Se existisse vários tipos de gasolina comum, aí sim eu ia ter que fazer mais algum detalhamento para diferenciar. Como gasolina comum já diferencia das demais, aqui está encerrado a especificação do nosso item da compra. Em unidade de medida, nós vamos colocar litro, que é o padrão brasileiro para venda de combustível. No caso, combustível líquido, né? Em quantidade, nós vamos colocar 25 mil. No caso, 25 mil litros. Preste atenção no formato do nosso número. Tá? Nós temos 3 casas decimais. Tá? Temos uma vírgula separando o decimal. E o ponto é o separador do milhar. Por que 3 casas decimais e não 2, como seria o padrão? Porque em se tratando de combustível, tá? Ele é registrado na bomba com 3 casas decimais. E como a gente precisa controlar a contratação, ou seja, na fase da execução contratual, a gente vai colocar na base de dados que foi contratado 25 mil litros e a gente vai sair dando baixa à medida que for sendo consumido até chegar a zero, né? Então, para fazer esse controle, eu preciso controlar com 3 casas decimais. Por quê? Porque as notas fiscais vêm com 3 casas decimais, certo? O campo valor unitário só deve ser preenchido se houver alguma orientação nesse sentido. Porque, em geral, esse campo deve ficar sem preenchimento.
esse campo só deve ser preenchido em casos excepcionais, quando a solicitação tiver uma finalidade específica, porque esse campo foi acrescentado, tá, nesse formulário para atender situações excepcionais, casos um ou outro, aquela história da exceção à regra, entendeu? Então, quando for necessário, a pessoa será orientada. Pronto, preenchidas as informações, clique no botão gravar. Depois de salvar a especificação do item da compra no banco de dados, a página é carregada novamente, apresentando o formulário em branco. Veja que logo abaixo do nosso formulário em branco, um novo quadro foi acrescentado. Tá? Esse quadro agora é o item da compra. Ou seja, aquele registro que foi salvo agora, ele está sendo apresentado aqui embaixo. E assim, ele vai apresentar tantos quantos a gente insira. Vamos repetir agora a mesma operação anterior. Dessa vez, vamos especificar o item da compra diesel. Item 2, tá? Óleo diesel S10. Aqui vocês já entenderam porque óleo diesel S10, né? Da mesma forma, nos postos de gasolina são vendidos dois tipos de óleo diesel: o óleo diesel comum e o óleo diesel S10. Então aqui nós estamos nesse exemplo da gente dizendo que o diesel que nós pretendemos adquirir é o diesel tipo S10. Vamos novamente colocar a unidade de medida, litro, a quantidade, hipoteticamente 30 mil litros. Vamos deixar o campo valor unitário também sem valor, tá? E vamos gravar. Veja que agora nós tivemos acrescentado, tá, o nosso segundo item, óleo diesel S10. Aqui ele está mostrando em ordem decrescente, por quê? Para melhor visualização, você tiver uma lista muito extensa, com 10, 20, 30, 40 itens, você saber qual foi o último. Olhando imediatamente para a lista, você já sabe qual é o último. O último sempre vai estar no topo. Porém, quando ele for imprimir no relatório, ele vai imprimir na ordem que você gravou, sem problema nenhum. Nesse ponto aqui, você ainda pode alterar, tá? Tanto a especificação, como a unidade de medida, como a quantidade que você precisa alterar, tá? E pode excluir o item também, tá certo? Então, o nosso exemplo aqui, que é só dois itens, né? Gasolina e diesel, já está concluído e, consequentemente, pronto, né? Agora, temos dois itens da compra especificado e, consequentemente, o objeto da nossa contratação está caracterizado com todos os seus atributos. Uma vez que a nossa motivação foi especificada e que o objeto da contratação foi totalmente caracterizado com o detalhamento de todos os seus atributos, inclusive técnicos, unidade de medida e quantidade, agora vamos imprimir o relatório com esse detalhamento. Posicione o mouse em cima da opção Relatórios da barra de menu. A primeira opção do menu suspenso é a solicitação de autorização. Esse expediente nós explicamos na videoaula anterior, videoaula 1, parte 5. Se você não assistiu, assista. O link para essa videoaula está na descrição deste vídeo. Clique na segunda opção do menu suspenso, requisição itens da compra. Esse é o relatório com o detalhamento do objeto da contratação. Agora, o sistema está lhe mostrando um preview do texto do relatório que será disponibilizado para impressão em meio físico papel ou gravação do arquivo eletrônico no formato PDF. Clique em imprimir na barra do menu.
a caixa de diálogo de impressão do seu navegador foi aberta. Essa aqui é a caixa de diálogo de impressão do navegador. Agora você poderá descarregar este relatório, tá aqui o formato, como ele vai sair, e-mail físico, papel, através da impressora, ou salvar como arquivo PDF, clicando aqui nesse botão salvar. Supondo que você imprimiu essa requisição, porque funciona da seguinte forma: na hora que você clicar nesse botão aqui para salvar no formato PDF ou imprimir na impressora, essa caixa de diálogo se fecha automaticamente, tá? Então nós vamos clicar aqui no botão voltar. Pronto. Agora, tá certo? Já temos os nossos dois principais relatórios, tá certo? Com a caracterização da motivação da nossa pretensa contratação. Já podemos enviá-los à setorial de protocolo para que seja encaminhado ao prefeito. A esses dois relatórios aqui, tá? Outros documentos poderão ser juntados conforme o caso. Por exemplo, aqui no nosso sistema nós temos a opção para fazer a pesquisa, coleta de preços, no mínimo 3 empresas do ramo pertinente ao objeto. Temos uma opção aqui de fazer o julgamento, onde vai sair impresso um relatório dizendo qual foi a empresa vencedora. E temos 6 justificativas de ausência de pesquisa de mercado. Mas isso aqui eu vou explicar na próxima aula, ok? Por enquanto, vamos encerrar com esta aula. E esse relatório tá aqui, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês baixar ele, se vocês acharem necessário.